Boa noite, Igreja Batista do Moreno. Boa noite a todos que nos escutam pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Esta noite é uma noite de celebração, de adoração e gratidão ao nosso Deus. O Salmo 122 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, os nossos pés pisaram na casa de Deus em reverência ao Senhor. Vamos tirar um momento para nós podermos refletirmos, orar ao nosso Deus, para que possamos, então, ouvir a mensagem do Senhor para os nossos corações. Vamos ouvir um momento, prelúdio instrumental. Nesse momento, vocês abaixarão as cabeças, fecharão os seus olhos e falarão com Deus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor, por esta noite, ó Pai. Estamos aqui na Tua casa, Senhor, para celebrarmos, Senhor, e darmos louvores a Ti, ó Pai. Esta noite, Senhor, queremos agradecer, ó Pai, pela União Batista Feminina do Brasil, ó Pai, que neste momento completou 113 anos, que nos ensina a ser como ser missionário, como levar a Tua palavra, Senhor. Essa organização, ó Pai, que tanto nos ajuda, Senhor, que no trabalho da igreja, ó Pai. Como levar, como aprender, ó Pai. Nos capacita, Senhor, para que possamos cumprir o Teu ID, ó Pai. Obrigada, Senhor, por cada membro aqui presente, aqueles que nos escutam em suas casas, Senhor, Tu os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Bom, neste momento, vamos fazer um culto de gratidão ao Senhor pelos 113 anos da União Feminina Batista do Brasil, onde nesta data elas oferecem, as mulheres oferecem a Deus em gratidão uma oferta para a sua organização, uma oferta de educação cristã missionária. Essa oferta é levantada anualmente pelas mulheres jovens, pelas meninas, pelas crianças. Quem são eles? Os jovens são a JCM, Jovens Cristãs em Missão. Agora elas fazem parte da MCM, somos duas em uma, Então todas as jovens aqui da igreja podem estar participando dos nossos estudos, que estamos estudos direcionados também para vocês. As meninas são as mensageiras do rei. Neste momento a gente não tem o trabalho com mensageiras do rei e o amigo de missões, que são com as crianças da igreja. Então, essa oferta é levantada em duas partes iguais, distribuídas entre o CIEM, o Centro Integrado de Educação e Missões, e o Seminário de Educação Cristã ali em Pernambuco. O CIEM fica no estado do Rio de Janeiro. Assim, especialmente quando completamos 113 anos, a União Feminina Batista do Brasil, missionária, aliás, em meio a uma pandemia que estamos paralisados neste momento, nós unidos em Cristo, com certeza, nós estamos unidos em Cristo, vamos firmar esse compromisso de levantarmos a oferta para estas organizações. Por isso, nosso alvo deste ano é orar e ofertar conforme propor o seu coração. Vamos falar então esse alvo? Orar e ofertar conforme propor o seu coração. E o tema é: juntas em Cristo podemos mais. Vamos lá? Juntas em Cristo podemos mais. Vamos então falar no nosso recitativo bíblico
né? Juntos em Cristo podemos mais, que está em João 17, 20 a 23. Vamos ler todos juntos. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente amaste. Então, vamos então entoar louvores ao nosso Deus, né, unidos para desempenhar a missão de adorar a Deus. Gostaria de chamar a irmã Janiele, que ela é uma jovem da nossa igreja, está sempre nos ajudando. Então, ela vai estar representando as jovens cristãs em missão da igreja aqui, né? Ela sempre está ajudando nos nossos trabalhos, no louvor. Então, teremos 2 louvores. Saúda a todos no nome precioso do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos dizer que és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Vamos bater palma, louvar o nome do Senhor Jesus. Em todo tempo te adorar.
Vamos fazer desse cântico a nossa oração. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerte o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo
em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Amém. Usa-nos, ó Deus, né? Unidos, agindo como uma unidade dinâmica para pregar boas notícias ao mundo. A União Feminina Missionária Batista do Brasil, com 113 anos, tem transformado vida, tem ensinado, tem capacitado mulheres que estão indo ao campo, com o CIEM e com o SEC. E nós, mulheres da Igreja Batista do Moreno, estamos nessa organização há 53 anos. Quando a primeira Sociedade Senhora, no dia 29 de dezembro de 1967, foi fundada aqui na Igreja Batista do Moreno, a primeira organização. Então, nós fazemos parte dessa organização. Também mandamos missionários, também estamos contribuindo há 53 anos com essa organização aqui. Por isso, nós devemos louvar a nosso Deus e pedir para Deus nos usarmos, né? Vamos falar, então, esse recitativo, unidas, já que a gente já tem mulheres aqui praticamente, né, na igreja, vamos falar unidas. Unidas, agindo como unidade dinâmica para pregar as boas notícias ao mundo. Nosso recitativo bíblico, que vamos ler mais uma vez, se encontra em Mateus 18, versículo 18 e 19 e Atos 1, 8. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É muita alegria em servir ao nosso Deus, dar a Ele todo o louvor. Então, nós todos unidos vamos cantar o hino Felicidade no Serviço, hino 410 do cantor cristão. Vou pedir à irmã Vassi, então, que dirige a congregação com esse hino. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeita, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, Pai, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria se sorri. No serviço do meu rei, no serviço do meu
Rei, minha vida empregarei. Gozo, Pai, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafia todo mal, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, Pai, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, Pai, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Amém. Bom, neste momento, nós vamos assistir um vídeo, né, representando aqui o SEC, aliás, né? O SEC, onde um estudante vai falar quanto é importante nós contribuirmos, então, para essas organizações educacionais. Olá, meu nome é Gisele Assis, eu sou da cidade de Brumado, que se encontra na Bahia, porém sou seminarista em Recife, no Seminário de Educação Cristã, e curso Educação Cristã com habilitação em missões. Esse curso é de grande importância na minha vida, eu tenho 20 anos e estou no meu 2º ano de curso. Amo muito a educação cristã, amo o que ela faz, o que ela tem como objetivos. A casa SEC, onde eu estudo, ela realmente se preocupa com seus vocacionados, ela investe em missões e na educação missionária. Tem sido de grande importância para mim e de muita relevância. Por conta da pandemia, estou na minha cidade, na Bahia, porém já vejo frutos surgindo do trabalho que eu estou fazendo graças ao SEC. E a sua oferta é muito importante. Nesse mês de junho, no dia 23, é o dia em que se oferta para a educação cristã. E para onde vai essa oferta? Para as duas casas, o SEC em Recife e o CIEM, no Rio de Janeiro. É de grande importância e de grande relevância a sua contribuição, com qualquer valor, mas invista na obra missionária. Ela é de grande importância para o reino de Deus. Ela é uma estudante, então, do SEC, ali, do Seminário de Educação Cristã. Viu quanta alegria ela tem, né, em estudar, de falar sobre essas organizações. E neste momento, querendo falar que a Mulheres Cristãs em Missão, como eu falei aqui no início, ela tem alguns braços. Nossa organização tem uma MCM, JCM, Mensageira do Rei e Amigos de Missões. Só temos no momento uma organização aqui em nossa igreja, que é Mulheres Cristãs em Missão. Vou chamar a Lúcia aqui para representar as crianças e as adolescentes, né? Ela vai entoar um louvor ao nosso Deus. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Incondicional. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus nos ama as mulheres, Deus ama as crianças, Deus ama os adolescentes, Deus ama a todos, né? Isso é muito bom saber. E o CIEM, a União Feminina Batista no Brasil, investe em crianças, adolescentes, em adultos. E neste momento nós vamos assistir mais um vídeo. Dessa vez eu sou uma aluna do ex-CIEM, né? Então vamos assistir este vídeo neste momento. Olá, irmãos! Como é bom poder estar aqui com vocês neste dia. Meu nome é Fernanda, eu sou estudante de Educação Cristã do CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, aqui no Rio de Janeiro. E esse mês de junho é um mês extremamente especial. Nós comemoramos um mês da Educação Cristã. E você não pode ficar de fora dessa. No dia 23 de junho, a União Feminina Missionária Batista Brasileira foi organizada. E, levando em consideração isso, as mulheres aproveitaram esse momento para poder levantar uma oferta que é transformada em investimento. Investimento para homens e mulheres vocacionados que decidiram estudar e aprender mais na Bíblia, nos seminários CIEM e SEC. E é muito importante vocês, como igreja, poder participar desse momento. O nosso alvo desse ano é de 500 mil. E eu tenho certeza que junto vamos
ultrapassar esse alvo. No CIEM, nós temos diversos cursos, entre eles, formação ministerial em educação cristã e em missões. Nós temos pós-graduação em nível de mestrado, em missiologia e em educação cristã. E diante de todos os outros cursos, cursos especiais que são disponibilizados durante o ano. Eu sou extremamente grata a este seminário por poder estar aqui e aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Eu ingressei no CIEM ano passado, no ano da pandemia, um ano em que muitas coisas aconteceram, tivemos que começar a estudar online, coisa que não estava prevista, mas isso não diminuiu o nível do estudo. Pelo contrário, juntamente com os professores, nós aprendemos cada vez mais. Cada professor, cada disciplina na qual estudamos, nos transmite algo de crescimento, tanto espiritual como na vida de seminarista, estudantil, aprendendo e se aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. Você, como igreja, não pode ficar de fora, pois tem por aí diversos vocacionados que ainda não estão estudando, e muitas vezes por falta de recursos financeiros. E esse investimento que você vai fazer nessa oferta para a educação cristã vai permitir que bolsas integral e parcial sejam distribuídas para pessoas vocacionadas que desejam aprender mais sobre a Bíblia e crescer no ministério e se tornar um pastor e se tornar um missionário. Igrejas, não fiquem de fora. Nós contamos com vocês. Aliás, ela é ainda aluna, do CIEM, Eu falei ex, mas ela ainda é aluna do CIEM. Neste momento, nós vamos interceder e agradecer a Deus por esses vocacionados, agradecer pela a organização União Feminina Missionária Batista do Brasil. Vou chamar então a irmã Charlene para que faça essa oração de intercessão e gratidão a Deus por todas as mulheres que participam desta organização. Irmãos, no nome santo do Senhor Jesus, amém? É com alegria, que nós agradecemos ao Senhor, louvamos a Deus por estarmos aqui, porque agradecemos a Deus porque essa pandemia chegou no tempo da tecnologia, para que nós pudéssemos continuar conectados, mas nada substitui, esse momento presencial, esse momento de nós estarmos contemplando os irmãos. E felizes por estarmos comemorando esse aniversário, dessa organização de mulheres, e principalmente aqui na nossa igreja, que sempre foi conhecida como a Igreja das Mulheres, Não que não tenha homens, mas que as mulheres sempre estavam à frente, sempre estiveram à frente dos trabalhos, sempre estiveram, à frente da evangelização, a MCM, com trabalho de visitação. Em todos os departamentos, as mulheres sempre estiveram à frente aqui nessa igreja, Então, nós estamos com os nossos corações gratos. Que Deus seja louvado por esses 113 anos, Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós estamos aqui, ó Pai, e queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, ó Deus, para conosco, nos dando essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, nos reunindo como igreja, Senhor, que somos, ó Pai, porque mesmo afastados, mas nós somos igreja, ó Pai. Nós estamos, a igreja do Senhor continua, ó Pai, viva, a igreja do Senhor continua alerta, continua te adorando e dizendo, ó Pai, que Jesus é o Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui, para declarar essa verdade, um olhando na face do outro, ó Pai, de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos em especial, ó Deus, por esta organização, ó Deus, das mulheres batistas do Brasil, a União Feminina Missionária, que tem tomado a frente do trabalho nas igrejas, que tem, ó Pai, feito a obra do Senhor com dedicação, ó Pai. Agradecemos por todas as mulheres que já passaram por essa igreja, que dedicaram seus talentos, seus dons na obra do Senhor,
que fizeram a diferença na sua geração. Agradecemos pelas que estão aqui hoje, ó Pai, e pedimos que o Senhor as encha, ó Pai, nos encha de poder e de unção para fazermos a Tua obra nesse tempo, ó Pai, para fazermos a diferença hoje, ó Deus, e para deixarmos um legado para as futuras gerações, ó Pai, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, ó Pai. Intercedemos, ó Deus, por esta oferta que vai ser levantada em todas as igrejas, que cada irmão, ó Deus, coloque em seu coração o desejo de entregar essa oferta e que tenha condições de fazer, ó Deus, segundo as suas condições, oferte com amor, porque nós ofertamos com amor, ó Pai. O Senhor vai, ó Deus, abençoar e essa oferta vai gerar, ó Deus, muitos frutos nessas duas escolas de educação cristã, ó Pai. Que cada missionária que está estudando nessas escolas, ó Pai, sejam, ó Deus, cheios do poder de Deus e saiam dali, ó Pai, preparados para pregar o Teu reino aqui neste mundo, nessa geração, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nos usa como instrumento em Tuas mãos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Unidas para servir e edificar vida através da palavra, continuando o ministério de Cristo no mundo. Vamos fazer uma leitura alternada em Colossenses 1, 28, 29, João 9, 4, Efésios 4, 16, Isaías 61 e Gálatas 6, 10. Diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Congregação? De todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Congregação. Glória do Senhor. Todos façamos bem a todos. Então, mulheres, levante-se, resplandeça, porque chegou a sua luz. Então, vamos nos animar, vamos aprender, vamos investir, né, na leitura da palavra, né, edificação, procurarmos, né, a escola bíblica dominical. Assim nós podemos nos encher mais do Espírito de Deus para que possamos levar e proclamar o Evangelho. Neste momento eu vou chamar o grupo da MCM, que a irmã Vassi vai estar dirigindo. Nós queria que todas as mulheres estivessem aqui na frente, mas não pode, não tem como, né? Então, vamos cantar quantas bênçãos, é bênção mesmo, né? Quantas bênçãos são, né? Que nós estamos dando ao nosso Deus em gratidão. Pode subir aqui. Vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez.
quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. E em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que os tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. E são muitas bênçãos. Eu gostaria então de chamar o pastor Cláudio. Ele vai trazendo a mensagem desta noite e a irmã Ana vai estar orando então pelo pastor. Oremos. Eterno e maravilhoso Deus, Pai da glória, nós te rendemos graças e bendizemos teu nome, ó Pai. Te agradecemos por este momento em que estamos aqui, ó Pai, reunidos na tua casa, em tua presença, Pai, para celebrar e bendizer ao Senhor, que é bom, que é misericordioso, que é um Deus de amor e de perdão. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida da tua igreja, agradecemos pelo pastor, pela sua família, seu ministério, e por estes 113 anos dessa organização, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando, multiplicando, crescendo cada dia mais, para que o reino de Deus se expanda aqui na terra, meu Deus. Abençoa a vida do pastor, a mensagem, ó Pai. Que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, ó Pai. Prepara-nos, ó Pai, para receber este pão vivo, ó Deus, que é a tua palavra, que nos alimenta, que nos sustenta e firma cada dia na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. É bom nós estarmos aqui nesta noite cultuando ao Senhor, principalmente nesse culto especial que estamos comemorando, os 113 anos
da União Feminina Missionária Batista Brasileira. Então nós temos que agradecer ao Senhor. E nesta noite nós queremos pensarmos um pouco sobre a importância de nos capacitarmos para cumprir o ID de Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Então eu peço a você que possa abrir a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, nos acompanhando nesse culto, que você também possa estar abrindo a sua Bíblia ou acessando, qual for a melhor forma que você tem para ler a palavra do Senhor. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18, nós estaremos lendo até o verso 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco e seu pai, seguiram-no. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Pai querido, queremos ouvir a Tua voz, que as outras vozes, ó Pai querido, possam se calar, para que nós possamos ouvir somente a Tua voz. Repreenda toda a ação do diabo, toda ação, ó Pai, satânica, que tenta fazer com que a gente não preste atenção ou cultua ao Senhor como Tu merece, ó Pai. Por isso, nesta noite, eu te peço que o Senhor possa usar a minha vida e que esta mensagem, ó Pai, possa despertar vidas para trabalhar no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar-nos. Qual é a missão da igreja? Alguns poderiam até dizer, a missão da igreja, pastor, é adorar o Senhor. Não está errado essa resposta, mas essa não é a principal missão da igreja. Alguns outros poderiam até dizer, a missão da igreja é se reunir, mas essa também não é a missão da igreja. A missão da igreja é fazer discípulos. Não é apenas fazer membros para poder estar sentado nessas cadeiras. Jesus não nos chamou para estar sentado nas cadeiras, mas Jesus nos chamou para fazer discípulo. E missão não é para poucos, mas sim para todos os discípulos de Jesus. E para cumprir essa missão, é importante o ensino da palavra de Deus. E a União Feminina Missionária Batista do Brasil, a UFMBB, ela é um órgão executivo da nossa Convenção Batista Brasileira, composto das várias uniões femininas espalhadas pelas igrejas batistas locais. E a União Feminina, como já foi dito aqui no culto, completou no dia 23, na quarta-feira passada,
113 anos de serviço prestado ao reino do Senhor. Também completou durante essa semana a nossa junta de missões mundiais com 114 anos também servindo ao Senhor. Louvado seja Deus pelas juntas de pessoas que têm contribuído para a obra do Senhor, avançando e multiplicando os discípulos. Por esse motivo, eu separei nesta noite esse texto para que nós possamos meditar na palavra do Senhor, daquilo que tem para nós, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos para trabalhar no reino do Senhor. Um dia Jesus estava caminhando ali às margens do mar da Galileia, e que fica a 212 metros abaixo do nível do mar. E este é um grande lago que tem 21 metros de largura, 13 quilômetros de comprimento e 45 metros de profundidade. A pesca era a principal atividade de aproximadamente 30 cidades que ficavam em volta daquele mar da Galileia na época de Jesus. E Jesus olha e vê dois irmãos que estavam ali pescando. E Jesus então disse para esses homens, que era Pedro, André, Tiago e João, para deixarem a sua atividade de pesca para pescar homem, conduzir outras pessoas a Deus. Jesus estava convidando eles a abandonarem os seus negócios financeiramente lucrativo para serem espiritualmente produtivos. Jesus chama aqueles homens para serem pescadores de vida, assim como nós devemos também ser pescadores de vida, porque todos que seguem Jesus precisam pescar vidas, porque nós somos chamados a ser pescadores de vidas. Jesus estava caminhando numa praia com o objetivo de encontrar pessoas certas, pessoas que pudessem trabalhar para o reino do Senhor, pescadores que ali estavam. E ele então convida aqueles homens a segui-lo. Jesus os encontrou pescando com uma rede, pois que eles eram pescadores profissionais. E o uso da rede era uma forma habitual de pescar, uma rede circular, aproximadamente de 3 a 4 metros, era lançada ao mar, depois era retirada com o resultado da pesca e era içado ao barco. E Jesus vira para aqueles homens e fala: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Jesus disse para Simão Pedro e André para deixarem o seu negócio de pesca e segui-lo. Ele estava pedindo que esses homens se tornassem seus discípulos e que deixassem a pescaria, mas que agora começassem a pescar pessoas. Esses discípulos estavam acostumados à pesca, acostumados a trabalhar naquela profissão deles. Eles então iriam precisar de um treinamento todo especial antes que pudesse pescar vidas. Jesus estava fazendo com que aqueles homens agora andassem juntamente com eles. Aqueles homens se afastando dos seus negócios para poder levar as outras pessoas a crer nas boas novas de Deus. Aqueles homens que eram pessoas improváveis. Aqueles homens que teriam que realizar uma tarefa difícil e árdua. Mas o Senhor os escolheu, porque o Senhor sabia que eles seriam capazes de fazer. O Senhor os escolheu porque eles eram trabalhadores, eles não eram vadios, preguiçosos, eles não estavam à toa na vida, mas eram pessoas trabalhadoras, pessoas que estavam ali no seu dia a dia. O Senhor os escolheu, porque sabia que poderia contar com eles.
O Senhor tem chamado muitas pessoas para o seu serviço. Pessoas improváveis, homens, mulheres, indoutos, pessoas que ninguém dá nada para ser pescadores de homens. Os discípulos que Jesus chamou para serem seus pescadores de homens não eram pessoas perfeitas. Usando como exemplo de Pedro, André, Tiago e João, o texto bíblico pode nos mostrar que eles tinham muitas fraquezas. Henderson, um teólogo, ele vai dizer que o registro do Evangelho revela que eles tinham várias carências. Uma delas que eu quero citar aqui nesta noite é que eles não tinham discernimento espiritual. Eles tinham carência de profunda simpatia. Eles tinham carência de humildade. Eles tinham carência de um espírito de perdão. Eles tinham carência de um perseverante espírito de oração. Eles tinham uma carência de uma sólida coragem. Mas tudo isso ainda se torna mais extraordinário. O fato de Jesus ter tomado eles e chamado eles para serem pescadores de homens. Aqueles homens iletrados da Galileia são agora transformados em pessoas que estão prontas para ir e pregar o Evangelho. Aqueles homens falhos que se tornaram um instrumento de salvação de muitos. O Senhor tem levantado várias mulheres no nosso meio batista para ser um instrumento no reino do Senhor. O início dessa organização já mostra isso. Mostra como elas conseguiram vencer os desafios de suas épocas, seus costumes, para poder levar a mensagem de salvação. Porque nós somos chamados para servir ao Senhor. E para servir ao Senhor, é preciso deixar tudo para seguir Jesus e a sua missão. Antes de Jesus chamar aqueles pescadores, aqueles homens, Simão Pedro, André, eles tiveram um encontro com Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 35 e 42, vai mostrar justamente esse encontro de Simão Pedro e André, esses dois irmãos. Mas esse encontro que eles tiveram com Jesus não foi o suficiente para eles seguirem Jesus, para eles andarem com Jesus. Eles continuaram ainda na sua atividade de pesca. Eles voltaram para sua família, estavam ali ganhando dinheiro, sustentando suas famílias. Mas quando Jesus os convidou para eles serem discípulos dele, eles logo deixaram tudo e seguiram Jesus. Esses homens que já conheciam Jesus, esses homens que já tiveram um encontro com Jesus, esse encontro não foi ainda suficiente. Mas quando Jesus os chama, eles estão agora dispostos a abandonar tudo. Quando houve o convite, eles estão agora dispostos a deixar sua família, a deixar o seu trabalho, eles estão agora dispostos a seguir Jesus, eles estão agora dispostos a ir com Jesus. Porque quando Jesus nos chama, nós temos que estar dispostos a ir. Muitas vezes nós precisamos reformular os nossos planos, os nossos objetivos, abandonar alguma coisa que para nós parece importante para poder seguir Jesus. Assim tem sido na igreja de Jesus. Assim tem sido nessa organização. Pessoas que têm abandonado tudo. Pessoas que têm largado tudo para seguir Jesus, para caminhar com Jesus. Muitas vezes o nosso primeiro encontro com Jesus, quando nós nos convertemos, ele não vai definir o nosso trabalho no corpo do Senhor, mas sim o chamado de Jesus é que vai definir isso. E uma das maiores dificuldades que nós podemos encontrar nos dias de hoje
São pessoas que estão ouvindo a voz de Deus, ouvindo o Senhor chamar, mas estão se fazendo de surdo. Não estão ouvindo, ou não querendo ouvir, ignorando, deixando. E é claro, é um grande desafio quando o Senhor nos chama a abandonar tudo e a seguir Jesus. Quando seguimos o Senhor diante do seu chamado para trabalhar no seu corpo, o Espírito Santo é que vai nos capacitar para poder trabalhar na sua seara. Nós muitas vezes não precisamos ficar preocupados o que nós vamos dizer, ou como nós vamos dizer, porque é o Espírito Santo que está em nós, é que nos ajuda para o serviço. E muitas vezes parece que o batista tem medo do Espírito Santo. Parece que o batista, ele não quer lidar muito com o Espírito Santo, porque pensa logo que é coisa de pentecostal. Mas não é. Nós precisamos, meus queridos, dar vazão ao Espírito, deixar o Espírito Santo em nós e atuar em nós. Como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E é interessante esse texto, e deve chamar sim a nossa atenção, porque esse texto diz: para ser testemunha do Senhor, precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não podemos fazer a obra do Senhor. Não podemos trabalhar para o reino. Não podemos, meus queridos, fazer nada. Porque é o Espírito Santo em nós que nos ajuda para poder levar a obra do Senhor. Aqueles discípulos, quando foram chamados para trabalhar para o Senhor, eles poderiam dar algumas desculpas e dizer: olha, nós somos homens iletrados, analfabetos, não sabemos ler nem escrever, então como é que nós vamos trabalhar para o Senhor, para o reino de Deus? Não sabemos falar. Somos pescadores fedorentos. As pessoas não aguentam ficar perto de nós. Nós somos pobres. Não podemos continuar. Uma das coisas maravilhosas no reino do Senhor é que Deus tem levantado pessoas indoutos, iletrados, pessoas que mal conseguem falar para levar a palavra do Senhor, para proclamar o Evangelho. Aqueles discípulos, quando ouviram o convite de Jesus, eles simplesmente disseram: eis-me aqui. Quando o Senhor nos chama, nós devemos virar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Porque quando o Senhor nos chama, a capacitação é importante para o seu trabalho. Não muito longe da praia, estavam outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Seu pai, Zebedeu, era dono de uma empresa de pesca, onde os dois trabalhavam junto com seu pai, era um negócio de família. Tiago e João estavam no barco consertando as redes, porque o peso de um bom cardume e a constante tensão sobre as redes obrigava aqueles pescadores a gastarem um bom tempo remendando, consertando, preparando para aquela próxima trabalho. E provavelmente o irmão de Tiago já havia falado sobre Jesus, e ele já conhecia um pouco sobre Jesus, mas eles ainda continuaram no seu serviço, porque não bastava apenas eles conhecerem Jesus, estarem de repente perto de Jesus, mas precisavam agora de um treinamento. Precisavam agora estar diante de Jesus,
caminhando com Jesus diariamente, constantemente. Porque o que eles sabiam sobre Jesus não era suficiente para poder servir ao Senhor. Então aqueles homens precisavam de um trabalho intensivo, um treinamento, precisavam de uma constante aulas para poder servir ao Senhor. E eles vão conviver com Jesus durante 3 anos e meio. Vão aprender o valor da vida, a alegria que o ministério dá, o momento de insegurança e a certeza que serão vitoriosos em meio às tribulações, às aflições. Porque para trabalhar para o Senhor, sim, precisamos de treinamento. Não é, meus queridos, chegar de qualquer forma, mas precisamos sim de um treinamento. Assim como uma empresa treina os seus empregados, a igreja também treina os seus membros para poder trabalhar para o Senhor. O ensino é o alicerce da igreja. Sem o aprendizado não podemos crescer em Cristo. E os apóstolos, eles sabiam disso, que não teriam como eles crescerem, não poderiam parar de ensinar. Lá em Atos capítulo 6, no versículo 1 ao 4, vai dizer: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. Em razão disso, os 12 convocaram uma multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqueles discípulos sabiam que eles não poderiam se atentar para outra coisa a não ser o ensino da palavra e a oração. Aqueles discípulos sabiam que se eles deixassem o ensino da palavra, o ministério teria morrido, teria acabado. Por isso a importância do ensino da palavra, por isso a importância da gente se capacitar para poder ensinar outros, para que a palavra de Deus não morra. Infelizmente parece que nessa nossa geração está se perdendo isso. Não estamos mais ensinando os nossos filhos, nossos netos, as nossas crianças a andarem no caminho do Senhor. Não estamos mais nos capacitando para levar essa palavra adiante para a próxima geração. Parece que a palavra de Deus vai morrer nesta geração, porque a próxima geração parece que já está perdida. Porque não há pessoas que queiram se capacitar e dizer: Senhor, eis-me aqui para poder eu trabalhar na vida daquelas outras, para que as próximas gerações aprendam sobre o Senhor, que caminhem com o Senhor, que leve a sua palavra, Senhor. Não podemos, meus queridos, deixar a palavra de Deus morrer nesta geração. A Europa está um desastre espiritualmente falando. Morto espiritualmente. Estados Unidos caminha para isso. Os países que eram o berço do cristianismo, hoje são países ateus. Quanto tempo vai levar para que o Brasil também se torne um país ateu? Um país onde não há mais a importância da palavra de Deus. Quantos irmãos não valorizam mais o estudo da palavra de Deus?
Parece que nós, pastores, precisamos brigar com os irmãos. Ainda tem pessoas que acham ruim. Ainda fica de cara virada com o pastor, porque está chamando para vir para a escola bíblica, porque está chamando para estudar a palavra, porque está chamando para fazer um momento de devocional, e a pessoa não quer mais. O estudo da palavra de Deus está sendo deixado de lado. Os discípulos, os apóstolos, sabiam que se eles se focassem em outra área, a palavra de Deus teria morrido naquela geração e não teria chegado até nós. Por isso, a União Missionária, que tem uma história linda, ela tem trabalhado isso. Eu quero aqui citar um pouco dessa história da União Feminina, que começa no ano de 1893, com a missionária americana Anna Beck, esposa do pastor missionário William Beck. Esta missionária, para auxiliar o seu esposo, que era pastor na primeira igreja batista de Niterói, passa a convidar as mulheres da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, a participar de um estudo bíblico, que na época tinha como nome Sociedade Auxiliadora de Senhoras. E esse trabalho começa a se espalhar em outras igrejas batistas, como em Campos, São Fidélis, Macaé, Aperibé, Paraíba do Sul, Ernesto Machado, Tábua e várias outras cidades. Mas foi em 1908, na segunda Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que foi fundada com o nome União Missionária das Senhoras Batistas do Brasil. Em 1910, passou a ser União Geral da Sociedade de Senhoras. Em 1919, com o objetivo de participar mais diretamente da Convenção Batista Brasileira, tornou-se uma junta de trabalho de senhoras dentro da estrutura da convenção. Mas em 1922, para ter o direito de convocar sua própria reunião, desmembra-se da Convenção Batista e denomina-se União Geral de Senhoras do Brasil, auxiliadora da Convenção Batista Brasileira. Mas somente em 1963 passou a ter o nome atual, União Feminina Missionária Batista do Brasil, UFMBB. Um nome que expressa bem os seus objetivos e os propósitos dessa instituição, envolver as crianças e todo o segmento feminino para uma ação dinâmica no reino, comprometidas com a propagação da mensagem do Evangelho. A União Feminina Missionária tem contribuído na formação religiosa e missionária, a publicar recursos didáticos como revista, livros, folhetos, curso de preparação de líderes por correspondência ou em classe, que atenda os estados do Brasil e exterior, promoção e realização de eventos como congressos, acampamentos, EBF, Crianças para Jesus, encontros de capacitação de líderes, simpósios, viagens missionárias. A ênfase sempre é missionária, priorizando os objetivos de ensinar missões, orar por missões, contribuir para missões, promover ação missionária, promover orientação quanto às necessidades específicas de cada faixa etária, prover informação a respeito do trabalho da igreja e da denominação batista, entre outros. A visão sempre é para o reino e treinar para o reino de Deus, com esta visão voltada para missões, que começa seu treinamento em amigo de missões, para as crianças, mensageira dos reis,
né, que é para os pré-adolescentes e adolescentes, jovem cristã em ação ou, né, mulher cristã em missão. Isso aqui eu tirei do próprio site da União Missionária aqui das mulheres. Mas ainda existe o preparo específico de vocacionados, né? Que nós vimos um pouco aqui nesta noite, que ela tem 2 escolas de nível superior para esse preparo de vocacionados, que é o Seminário de Educação Cristã, que é o SEC, que fica aqui em Recife, em Pernambuco, e o Centro Integrado de Educação e Missões, que é o CIEM, que fica lá no Rio de Janeiro, aonde tem passado várias pessoas, vários missionários, no preparo de educação religiosa, de ação social, pessoas que estão sendo treinadas para levar a palavra de Deus. Então, nesta noite, nós só podemos louvar o Senhor por essa organização que completa 113 anos no serviço do reino, proclamando, treinando, cuidando e enviando missionários nas igrejas locais, pelo Brasil e também pelo mundo. E esta obra, ela não pode parar. Jesus, ele dedicou boa parte do seu ministério no ensino da palavra de Deus. E sabe por quê? Para dar continuidade às próximas gerações. E para isso, nada melhor do que o ensino da palavra de Deus. Principalmente nesses dias de hoje que nós temos vivido, dias desafiadores, não pela essa pandemia que está aí, não pelo Covid, mas sim pelas ideias relativistas, positivistas, feministas, socialistas, ideias com ideologias de gênero, ideias anticristãs e contra a palavra de Deus, que infelizmente muitos irmãos de muitas igrejas, infelizmente até dentro da nossa denominação batista, têm abraçado e têm caminhado junto. Porque essas pessoas, infelizmente, deixaram de olhar para a Bíblia, estão olhando para aquilo que elas acham que é certo. Por isso, a importância dessa organização missionária, que possa contribuir firmemente nos nossos princípios bíblicos e batistas, para que o reino de Deus, o reino de Cristo, seja proclamado nesses dias desafiadores. Eu quero concluir a mensagem nesta noite dizendo que as profecias do Antigo Testamento e as genealogias do livro de Mateus apresentam as credenciais de Jesus, o qualificam ele como o rei do mundo, não como um líder político ou militar, como os discípulos esperavam, como os judeus esperavam, mas qualifica Jesus como rei, como Senhor dos senhores, como aquele que pode governar este universo, que pode governar a nossa vida, o nosso coração. E se nós recusarmos a ser servo do Senhor, a servir ao Senhor, seremos súditos desleais. Precisamos fazer de Jesus o rei da nossa vida, realmente não de boca, mas de ação. Precisamos adorá-lo como Salvador, Senhor e Mestre. Precisamos investirmos. Precisamos, meus queridos, trabalhar para o Senhor. Precisamos, meus queridos, sim, de treinamento, para que vidas sejam alcançadas, que vida se torne discípulo de Jesus. Por isso, nesta noite, eu rogo aos irmãos, não deixe de contribuir financeiramente no sustento do reino do Senhor. Participa assiduamente nas programações, nessa organização centenária da nossa denominação batista.
Vamos, meus queridos, ser missionários aqui nesta igreja, nesta nossa comunidade. Vamos, meus queridos, pescar vidas, porque as pessoas estão caminhando para o inferno. Pessoas estão indo para um local aonde não tem volta. E Jesus nos chama para sermos pescadores de vida. Que o Senhor, meus queridos, nos abençoe. Que o Senhor, meus queridos, esteja conosco. E que o Senhor nos ajude. Amém. Feche os seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor amado, a sermos pescadores de homens, pescadores de vidas. Somos sim, ó Pai, pessoas improváveis, pessoas, ó Pai querido, cheias de defeitos, mas rogamos ao Senhor que o Espírito Santo esteja em nós, nos capacitando, nos ajudando, para que possamos levar a Tua mensagem a todos aqueles que precisam. Que, ó Pai querido, a MCM desta igreja, ó Pai, possa se envolver ainda mais. Possa, ó Pai querido, caminhar mais. Possamos, ó Pai querido, ter pessoas aqui dispostas, dizendo, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Que possamos, ó Pai querido, ter pessoas com os corações aquecidos, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Que possamos ter, ó Pai, pessoas que queiram aprender cada vez mais e mais da Tua palavra. Pessoas, ó Pai querido, que queiram, ó Pai, caminhar contigo. Ajuda-nos, ó Pai querido, a fazer novos discípulos. Ajuda-nos, Senhor, a não perder a próxima geração. E que possamos, ó Pai, caminhar com o Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. E meus queridos, nesse momento, você terá essa oportunidade, então, de contribuir para a obra do Senhor. Entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Nós temos esse envelope que se encontra ali atrás. Você pode pegar esse envelope e colocar aqui uma oferta de amor. Uma oferta para essa obra do Senhor. Uma oferta, meus queridos, para o sustento do reino do Senhor. E neste momento nós vamos cantar um hino do HCC, Hinário para o Culto Cristão, que diz, usa, Senhor. Essa música, a letra é bem fácil. Ela diz assim, ó, usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que um dia a dia trabalhar por Jesus. Tudo isso te entrego a Deus, enquanto neste mundo eu viver. E aí repete, usa, Senhor, todo o meu ser para o teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Vamos ficar de pé, para que nós possamos aprender esse hino, que é muito bonito.
Amém. Tudo nós consagramos ao Senhor. Mãos, pés e voz, tudo é do Senhor. Poder assentar-nos. Antes da gente encerrar esse culto, nós queremos aqui orar por algumas pessoas que estão precisando de oração, né? Seja, meus queridos, orando pela família pastoral desta igreja, minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha. Nós precisamos da oração dos irmãos, carecemos dessas orações. Eu quero aqui também agradecer a Deus, aos irmãos que oraram pela vida da minha cunhada, né, a Miriam, a vida da minha sobrinha Luísa, do seu namorado Ader, que estão bem, graças a Deus, recuperados aí do Covid. E nós só temos que louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Orando, meus queridos, pela nossa igreja, pela nossa congregação, orando por Vanci, Irene, orando pela nossa irmã Irinha e a sua família, orando por Rendel e também pela sua família, né? E também aqui, né, nós estávamos aqui orando pelo seu amigo de trabalho. Ele infelizmente faleceu e nós queremos pedir que o Espírito Santo possa consolar aquela família ali do seu trabalho. Ele era o gerente, né, de Rendel. E pedimos então a consolo do Espírito Santo sobre a vida deles, né? Orando aqui pela nossa irmã Aurineide, que está aqui conosco nessa noite, né? Pela sua saúde. Orando por Marta Martins, né? A saúde dela, a família. Orando pela nossa irmã Netinha, né? Pelos seus filhos, sua mãe. Orando, meus queridos, pela a gestação da nossa amiga Soraya. Orando pela nossa, né, amiga aqui, a Ilka, e pela família dela, os amigos. Orando pela nossa irmã Marisa, né? Orando pela sua família, os enfermos. Orando por neto de Júlia, né, que está muito enfermo. Quem sempre vai ali no apanha-peixe, sempre vê ele sentado ali naquela cadeira. É algo triste, né, minha irmã Vassi, né? Quando a gente encontra ele ali, eu fico sempre com o meu coração muito partido. E sempre digo para ele que nós estamos aqui na igreja orando por ele. Orando pela nossa irmã Velina e Sidney, que estão com Covid, mas graças a Deus estão bem. Teve uma piora hoje, minha irmã? Sim, a irmã Vassi está nos comunicando que ele teve hoje uma piora, né? Então vamos orar ao Senhor, né? Sim, teve febre hoje. Vamos estar intercedendo, né? Porque eu acho que foi ontem que ele me mandou uma mensagem dizendo: pastor, aqui eu estou bem. Estou bem, mas hoje parece que é assim, né? Vamos orar ao Senhor para que não seja uma piora aí grave, né? Seja grave. Nós agradecemos a Deus pela vida de João Marculino, que já está em casa, mas precisa ainda das nossas orações. Alguém tem alguma notícia dele, João Marculino? Já está bem, né? Sim, que bom, que bom. Orando pela nossa irmã Cira, né, pela vista dela, ela está com problema na vista. Orando aqui pelo pai do pastor Dário, né, que está internado, está mal, precisa também das nossas orações. E orando, meus queridos, pelas famílias enlutadas, né? Nós temos muitas famílias enlutadas. Infelizmente, nós temos perdido muita gente boa, né? Orando pela família de Antônia Canário, né, de Alexandre aqui do Apanha Peixe. Família de Joabe, que hoje perdeu um ente querido, né? Está abatido ali aquela família. Que o Senhor possa consolar. E também, né, o pastor Jonas, né? Também, juntamente com todos os seus familiares, estão muito abatidos. Estive visitando o pastor Jonas. Ele agradeceu muito a nossa igreja por estar orando por ele. E quem puder fazer uma visita àquele homem, vá fazer uma visita aí, que ele precisa mesmo, né? Não vou dizer o nosso abraço, porque esse momento a gente não pode abraçar. Mas ele precisa ver que a igreja de Jesus está ao lado dele. Não só dele, mas todos esses que estão enlutados, né? Todos esses que estão passando por esse momento tão difícil. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento nós colocamos diante de Ti, Senhor, esses pedidos de oração, Pai. São muitos pedidos aqui
que foram mencionados e nós colocamos diante do Senhor, entregamos, ó Pai, nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus querido, o Senhor que abençoe, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, visita cada casa, cada lar, cada pessoa, ó Pai, que tem algo, Senhor amado, que está incomodando, atribulando, ó Pai, essas vidas, deixando elas aflitas, preocupadas, inseguras, ó Pai. Por isso nós entregamos nas tuas mãos e clamamos ao Senhor, para que o Senhor possa abençoar, o Senhor possa visitar, que o Senhor possa fazer, ó Pai, mais do que nós estamos pedindo nesta noite, que os teus planos, ó Pai querido, que são planos maravilhosos, o Senhor, ó Pai, tem planos bons para nós, e pedimos que esses planos se cumpram, ó Pai, nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, visita também a casa das pessoas que estão agora nos acompanhando online, que estão aqui conosco, ó Pai, e também tem pedidos nos seus corações, que tem algo, ó Pai, para colocar diante de Ti. Ó Deus de amor, Deus santo, ser conosco, ser com a nossa igreja, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, amanhã, né, coloca aí, por favor. Um outro, passa aí. Amanhã terá um culto solene de louvor a Deus, que vai ser na Terceira Igreja Batista de Mossoró, né, pela União Missionária de Homens Batista. Então, os homens, né, que infelizmente não estão aqui conosco, presencial, mas possivelmente estão nos acompanhando aí online, vocês amanhã podem acessar, tá? Vai ser transmitido pelo canal do YouTube da Convenção Batista aqui do Rio Grande do Norte. Então, você pode acessar amanhã a partir das 19 horas, né? E o pastor Eude vai estar pregando, trazendo a mensagem. Pastor Eude, que é o nosso secretário executivo, mas infelizmente está entregando o cargo, né? Estão já no processo de escolher outro pastor, né, para ser o nosso diretor executivo. Então, com isso, ele permanece no cargo até a escolha de um novo, mas ele estará, né, trazendo a mensagem. E o legal é que, durante esse período de pandemia do ano passado para cá, vai ser a primeira vez que ele vai estar vindo aqui para a região do Oeste, né? Então, né, vai ser um momento também de homenageá-lo, porque ele está deixando aí nosso cargo de diretor executivo. Então, todos os irmãos, não é só os homens não, tá? As mulheres também, né, estão convidadas, né, a estar amanhã nesse culto solene de louvor a Deus, que vai ser na Terceira Igreja Batista de Mossoró, às 19 horas, né? A gente não vai poder estar presencialmente, mas poderemos estar, né, online. Nesse período de pandemia, a internet tem nos abençoado bastante, nos ajudado bastante. A gente está até mais perto de outras igrejas, conhecendo outros trabalhos, né, ouvindo outros irmãos. Isso tem enriquecido muito o reino do Senhor. Então, louvado seja Deus pela instrumentalidade da internet, quando é bem usada, né? Tem alguns que usam para o mal, mas quando é bem usada, ela abençoa vidas e alcança vidas. Quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração, que será, né, o nosso culto online. Então os irmãos estão convidados a acessar, né, no nosso canal do YouTube. Sexta-feira nós teremos a nossa sala de oração. Então todos os irmãos estão convidados a estarem conosco na nossa sala de oração. E sábado terá a sala de oração dos jovens. Então os jovens estão convidados a estarem no sábado, neste momento de oração. Louvamos a Deus, meus queridos, pela a união, né, feminina missionária batista brasileira. Louvamos a Deus pela vida de cada uma das irmãs. Louvamos a Deus por todas as pessoas que já passaram, que deixaram um legado. E nós precisamos pensar no legado que estamos deixando para a próxima geração, para os próximos que vierem. Precisamos levar essa palavra de Deus. Então, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus por esse culto. Você que está conosco, nos acompanhando pelo canal do Facebook, YouTube, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Pai querido, amado, ó Deus Todo-Poderoso, nós louvamos ao Senhor
por esse culto desta noite, por esse momento, ó Pai, tão maravilhoso que nós tivemos aqui. Momento de adoração, momento, ó Pai, onde meditamos na Sua palavra, onde aprendemos, ó Pai, da Tua palavra. Pai querido, que possamos ter o nosso coração aquecido, ó Pai, quando saímos daqui desse culto. Que o nosso coração, ó Pai querido, pulsa, Senhor, em prol do Teu reino. Que nós, ó Pai querido, possamos trabalhar para o Senhor. Possamos, ó Pai querido, ser uma igreja missionária. Uma igreja, ó Pai, que viva missões. Porque missões nasceu no seu coração. E veio, ó Pai querido, para o nosso coração. Nós damos graças a Ti, Senhor. E louvamos, ó Pai querido, o Teu nome. Obrigado pela vida aqui dos irmãos que aqui estão. Obrigado pela vida dos irmãos que estão online. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor guarde-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Pai querido, do mal, do vírus, do Covid. Guarda, ó Pai, a nossa família. E se há alguém da nossa família que ainda não aceitou Jesus, que possa ter essa oportunidade, que nós possamos ser missionários dentro da nossa casa, que possamos ser pescadores de vidas, ó Pai, para que essas vidas, Senhor, não vá para o inferno. Ajuda-nos, Senhor amado, a saquear o inferno e a povoar o céu. Oh Deus querido, queremos, ó Pai, ver essa igreja cheia, ó Pai querido, não apenas de pessoas como membros, mas de discípulos de Jesus, de pessoas, ó Pai, comprometidas com a Tua palavra, com o Teu reino, se envolvendo, trabalhando. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti, clamamos ao Senhor, Pai. Venha, ó Pai querido, com o Seu Espírito Santo sobre nós, possamos abrir a nossa boca, profetizando, possamos, ó Pai, abrir a nossa boca para ensinar, possamos, ó Pai, abrir a nossa boca para abençoar vidas, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus de amor, Pai Santo, Tu és maravilhoso, e não há, ó Pai, ninguém como Tu. Amigo melhor é Jesus. Isso, ó Pai querido, é coisa boa. É privilégio, ó Pai querido, nós trabalharmos para o Senhor. Oh, Senhor amado. Obrigado, ó Pai, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça, essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra. Mas que o povo de Deus aqui reunido possa dizer amém. Que Deus abençoe, meus queridos, que Deus os guarde, que Deus os livre de todo o mal. Uma boa semana a todos vocês.